Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN. Copa do Mundo 2014. Oferecimento Grupo Souza Lima, a empresa de segurança que mais cresce no Brasil. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O técnico Luiz Felipe Scolari comandou pela manhã aqui em Teresópolis o primeiro treinamento coletivo desde que a seleção brasileira se reuniu na última segunda-feira. E é praticamente certo este time que ele colocou no treinamento coletivo para o amistoso diante do Panamá na próxima terça-feira em Goiânia. Thiago Silva atuou no time reserva. O jogador tem alguns problemas que ele vem sendo controlados pela preparação física e vem sendo poupado de algumas atividades. Muito provavelmente, Thiago Silva não enfrentará a equipe do Panamá. Treinamento coletivo com a vitória dos titulares por 1-0, gol marcado por Oscar, embora Neymar, em posição de impedimento, tenha feito um outro gol muito bonito sobre o goleiro Jefferson. A equipe que participou do treinamento coletivo da manhã, Júlio César, Daniel Alves, Dante, Davi Luiz e Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo e Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Hulk foi um dos destaques, atuou no primeiro tempo no time titular, na segunda etapa foi escalado, trocado por William na equipe reserva e continuou com boas atuações. Depois, o Filipão fez apenas um treinamento de finalizações, cobranças de falta e pênalti. De Teresópolis, ao lado da seleção brasileira, Antônio Carlos Duarte. 2h06. Consultório CBN. Como e quais alimentos fazem bem para a nossa saúde, nos ajudam a prevenir e até mesmo tratar doenças? É esse o nosso assunto de hoje aqui no Consultório CBN. Se você quiser participar com a sua dúvida, até o seu comentário a respeito de hábitos saudáveis, de hábitos diários em relação à alimentação, você pode mandar sua mensagem aqui para petria@cbn.com.br. Aqui ao meu lado está a nutricionista, mestre em ciências e especialista em nutrição funcional, a nutricionista Elaine de Pádua. Elaine, boa tarde. Elaine, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Bom, nós temos aqui algumas perguntas já de ouvintes, Elaine, que nos comentam a respeito de alguns alimentos e quais são as suas propriedades. E eu quero começar te perguntando o seguinte, o alimento pode ser o melhor remédio para a gente manter a nossa saúde? Sim, sem dúvida. O alimento, na verdade, vai ajudar na prevenção de doenças. E hoje as doenças crônico não transmissíveis, né, acabam acometendo principalmente não só o brasileiro, mas a população mundial por conta de hábitos inadequados, tanto alimentares como também o sedentarismo. E por que nos falta tanto essa consciência, né? Porque é muito difícil hoje em dia a gente conseguir manter os nossos hábitos saudáveis diante da oferta de alimentos não saudáveis. Não saudáveis, né? Exatamente. A gente tem uma oferta muito grande desses alimentos industrializados. Eu acho que hoje falta um pouco de disciplina, eu acho que falta um pouco de organização na sua rotina e realmente hoje a demanda desse tipo de alimento é muito grande, até porque hoje as pessoas estão buscando praticidade. Então, se busca praticidade, a gente tem que lembrar que nem sempre esse alimento prático vai ser o mais interessante para a gente consumir no dia a dia. É lógico que de vez em quando a gente pode consumir, mas não diariamente, porque esses produtos vão ter alto teor de sódio, vai ter uma quantidade baixa de fibra, uma quantidade muito pequena de vitaminas e minerais, e isso ao longo da vida pode realmente trazer problemas graves. E quando você fala que a gente pode até consumir, seria o quê? Um consumo de talvez uma vez por semana? Quando eu digo consumo de algo não tão saudável, desses alimentos industrializados, por exemplo, tem alguma frequência, limite com qual a gente possa consumir esses alimentos? Hoje a gente ainda não tem um consenso de quantidade a respeito disso, mas eu diria que é justamente utilizar o bom senso. Então deixar para um final de semana, se você quer comer um produto industrializado, um biscoito com alto teor de açúcar, por exemplo, então deixa para o final de semana, vai deixar para situações realmente esporádicas. E durante a semana tentar manter uma alimentação equilibrada, saudável e até talvez utilizar o industrializado, mas também colocando o produto in natura
em conjunto com essa utilização. Então, por exemplo, não dá para preparar um suco in natura diariamente, mas aí eu posso, de repente, usar um suco industrializado e bater com uma fruta para aumentar aí a densidade nutricional desse alimento. Nós comentávamos aqui no Revista CBN de hoje, Elaine, a respeito de uma síndrome aí, não sei se a gente pode chamar assim, que eu também não gosto muito de ficar criando essas doenças para tudo, né? Mas é uma síndrome, talvez, que se chama ortorexia, que é quando a pessoa se alimenta de forma saudável, mas acaba ficando quase com um toque, assim, com um vício da alimentação saudável, uma compulsão pela alimentação saudável. Como é que é isso em dias em que tudo é tão radical e que a gente, às vezes, precisa tomar algumas atitudes radicais também para se alimentar bem? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o radicalismo, até porque isso vai ser inviável, né? Você vai acabar não sustentando isso por muito tempo. E eu acredito numa alimentação equilibrada, que você pode um pouquinho de tudo. Então, se você vai numa festa, você não vai poder comer um brigadeiro? Não, vai poder comer um brigadeiro sim. Então, é aquilo que eu falei, utilizar o bom senso para você ter estratégias e poder consumir tudo que você quer, mas uma quantidade adequada. Então, realmente, essa coisa de ficar só pensando no alimento como nutriente também não é correto. Porque a gente tem que lembrar que o alimento, que a alimentação, ela também dá prazer. É um momento, muitas vezes, onde você vai encontrar o seu amigo num happy hour, numa festinha, no restaurante, né? Você vai reunir sua família num casamento, por exemplo. Então, vão ser momentos onde você vai consumir os alimentos, mas de uma forma equilibrada, mas ao mesmo tempo também ter prazer naquilo. Então, realmente, eu não acredito em nada que seja insustentável e que você realmente seja... tão fiel escravo, assim, né? Você fica escravo da mesma maneira, né? Bom, eu vou começar aqui com as perguntas de ouvinte, Elaine. Começamos aqui pela pergunta do José Lira. Ele fala o seguinte, Elaine, qual é a alimentação mais indicada para pessoas com diabetes tipo 2, quando controlado? Para ter também um pouco desse prazer que você falou, né? Como é que funciona isso? Então, no caso de diabetes, a gente sempre vai tentar trabalhar com alimentos ricos em fibra, né? E com um carboidrato mais complexo, para justamente evitar esses picos de glicemia. Mesmo ele tratando, utilizando a medicação nesse caso, a gente vai trabalhar com esses alimentos fontes de fibra, então, para evitar esses picos de glicemia. E com isso ele vai poder também consumir de tudo. Então, dá preferência para os pães integrais, para os cereais integrais. Só um PS, eu vou fazer aqui, não perde o que você está falando, mas pães integrais, é tão difícil a gente achar pão integral de verdade no mercado. Esse pão integral que a gente costuma comprar no supermercado não tem nada de integral. Atenção. Exato. Então, ou você prepara o seu pão integral em casa, ou você vai buscar em lojas especializadas que vendem só produto 100% integral. Vê o rótulo, exato, né, Elaine? Ingredientes. Exatamente. Se o primeiro ingrediente daquela lista for composto por farinha enriquecida com ácido fólico, ele não é integral, porque aquela farinha é branca. Essa dica é valiosa. Bom, está respondida aqui a pergunta do José. Tem mais alguma dica para diabetes tipo 2? Então, nesse caso, eles podem consumir tudo, desde que realmente pensem nesses alimentos mais ricos em fibra, consuma mais os alimentos ricos em fibra. Frutas também, cuidado com fruta de alto índice glicêmico, porque ela também pode ocasionar uma subida da glicemia. E sempre buscar misturar essas farinhas, esses cereais nas frutas, nos iogurtes, na alimentação para poder evitar esse pico, essa subida da glicemia. Aqui o Gunnar manda mensagem para a gente que fala que tem o hábito de consumir inhame. Qual é o benefício dessa raiz? Falam que faz muito bem para as mulheres, é verdade? É verdade. O inhame, o próprio cará, ele vai ser um tubérculo com um baixo índice glicêmico, por isso que ele é tão utilizado, né? Até porque hoje as pessoas têm um costume maior de utilizar a batata e esquecem que a gente tem outros tipos de tubérculos, né? Então, mandioca, alimentos que são muito interessantes de você estar colocando no seu dia a dia. Então, realmente, ele é muito bem-vindo, ele também vai evitar um pico de subida na glicose. Quando a gente evita esse pico, a gente acaba reduzindo aquela chance de formar uma gordura abdominal, né? Então, de fazer mais célula adiposa. Então, com isso, acaba beneficiando muitos pacientes. E ele também é muito utilizado por pessoas que praticam atividade física, justamente por esses benefícios que ele tem, tá? Agora, é importante dizer que a gente não pode se preocupar só com o carboidrato, não. Às vezes as pessoas esquecem e acabam consumindo bastante carboidrato, proteína e esquecem das vitaminas e minerais. Então, aí a gente também vai ter que pensar numa alimentação mais variada e mais rica e que vai ter uma combinação adequada.
Muito bom. E o inhame dá para fazer o quê? Cozido? Você pode fazer cozido, você pode fazer um purê, por exemplo. Purê você pode fazer um purezinho de inhame. Sabe o que eu misturar aprendi? Com cenoura, por exemplo. Outro dia aprendi uma vitamina. Você pode colocar o inhame com água de coco, claro que o coco natural. Excelente. É gostoso, né? Super você gostoso. Pode colocar mais aquele algumas... suco verde você pode fazer suco com tubérculo, verde. Então já vai te dar energia também. E para aquelas pessoas que não têm tanto tempo de gastar ali 20, 30 minutos no café da manhã, essa mistura, por exemplo, esses smoothies pode ser uma boa opção e o inhame pode ser utilizado para isso. Dá uma consistência legal. Exato. Aqui, vamos ver aqui, o José perguntou a respeito do diabetes, isso que a gente falou agora. O Samuel, ele fala... Não, o Samuel não. Aqui, o Paulo, ele pergunta quais são os alimentos que reduzem, Elaine, a pressão arterial. Ele é hipertenso e quer saber se tem alimentos que podem ajudar nisso. Por exemplo, o alho vai ter uma ação hipotensora, muito interessante, né? Mas aí você deveria consumir esse alho cru, né? Pelo menos um dente uma vez ao dia para ter essa ação hipotensora interessante. E eu acho que a minha dica geral hoje, a gente tem um desequilíbrio muito grande por conta de um alto consumo de sódio e baixo de potássio. Então a gente acaba causando aí um desequilíbrio na bomba de sódio e potássio. Então, nesse caso, a minha sugestão é aumentar os alimentos ricos em potássio. Quais são que são eles? O quê? Né? Quais são esses alimentos? São as frutas, são todas as hortaliças verdes, e também o alho, como a gente já disse, né? Que vão ser alimentos que justamente vão aumentar esse teor de potássio e com isso você vai conseguir eliminar mais sódio. Repete para mim, o alho cru... O alho cru vai ter uma ação hipotensora, tá? Frito pode, não? Não, frito você já vai perder um pouco desses benefícios. Tá. Então, nesse caso, seria mais interessante utilizar cru, né? Investir nas frutas, nos legumes e nas verduras em geral, que as pessoas acabam não consumindo a quantidade recomendada diária. E, além disso, também as frutas secas, elas vão ter uma alta quantidade de potássio. Tá. Uma outra dica que eu dou é, esqueçam um pouquinho do sal e comecem a investir mais nos temperos naturais, né? Nós moramos num país tropical, que a gente tem tudo aqui nesse país. Então, alecrim, tomilho, manjerona, manjericão, cebola, cebolinha. Então, você temperando a sua salada e usando mais esses temperos naturais, você vai acabar utilizando menos sal automaticamente. E, Elaine, você gosta de cozinhar? Eu adoro. Muito essa gostoso, é uma vantagem, né? É verdade. Porque se você tem, enfim, gosta ou tem a facilidade de cozinhar, isso agiliza muito a vida das pessoas. Com certeza. E hoje é o que eu digo, você precisa só de um pouquinho de planejamento e de algumas estratégias para você colocar isso em prática. Então, você já pode comprar esses temperos no final de semana, picar todos e deixar prontinho ali na geladeira para você utilizar em qualquer preparação que você for fazer. Entendi. Bom, a Heloísa também envia mensagem aqui para a nutricionista Elaine de Pádua, ela que é mestre em ciências, especialista em nutrição, está conosco aqui hoje no consultório CBN falando a respeito de como os alimentos podem nos ajudar a prevenir doenças. Isso é muito importante. Bom, a Heloísa, Elaine, ela manda uma mensagem seguinte: tenho 60 anos e uma artrose quase grave. E ela iniciou uma dieta para aliviar essas dores nas articulações. E ela diz aqui que a dieta dela privilegia proteínas, como a maioria dos nutricionistas recomendam. Ela fala que também tem bursite no quadril e nos joelhos. Proteína é contraindicada nesse caso? Como é que fica essa situação das inflamações, né, nas articulações? Não, na verdade a proteína não vai ser contraindicada. A gente só vai saber, precisaria saber qual que seria a quantidade que ela tem utilizado de proteína no dia a dia. Agora, acho que o mais importante seria ela colocar os alimentos anti-inflamatórios na dieta dela, por exemplo, o peixe, porque vai ter lá um tipo de ômega 3, né? Nesse caso, o mais interessante para ela seria o EPA, que é o ocosa, né? Hexapentenoico, né? Esse tipo de ômega 3, o EPA, ele vai ajudar justamente nesse processo de inflamação. Tá? Então, nós temos dois tipos de ômega 3, EPA e DHA. Hoje, comprovado cientificamente, o EPA acaba ajudando nos processos inflamatórios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto muito da medicina oriental, né? E eles falam na Ayurveda, que é aquela medicina tradicional indiana, a respeito do gengibre. Falam que é um alimento potente, atuando como anti-inflamatório. Como é que a nutrição funcional vê o gengibre? Também. O gengibre a gente tem utilizado bastante, até porque ele seria uma das melhores fontes de vitamina B6.
Então ele vai ajudar muito, principalmente para quem tem enjoos, tem náuseas, para aumento também da produção de serotonina, porque hoje a gente sabe que eu preciso de B6 e de magnésio para essa hidroxilasezinha converter triptofano em serotonina, então também acaba ajudando muito para aquelas pessoas que têm muita vontade de comer carboidratos no período da tarde, doces, muitas vezes por falta realmente e queda dessa serotonina. Então hoje a gente tem utilizado bastante o gengibre também como uma opção para aumentar os níveis de B6. Elaine, a gente tem muitas mensagens bacanas aqui. Eu só quero fazer um comentário que a Cristiane acabou de mandar uma mensagem para a gente o seguinte: estou estarrecida com a notícia que os pães industrializados não são integrais, pois os consumo há décadas. A gente poderia desenvolver esse assunto, o que é o ácido fólico, e eu sei porque os ouvintes realmente ficam muito espantados quando eles estão ali consumindo há décadas esses pães integrais de mercado e eles se dão conta... E acham que é super saudável. Que é super saudável, não é tão... Pois é, isso realmente assim. É um problema. Hoje a gente tem tentado orientar os nossos pacientes da melhor forma, até porque às vezes você obriga o paciente a consumir um pão que ele não gosta e muitas vezes você não está trazendo benefício nenhum para aquele paciente. Então é importante a gente discutir isso e mostrar qual que é a real situação, né, do que a gente tem vivido. Em relação aos pães, realmente não vai ter nada. Né? Vai ter um pouquinho de fibra, sim, lógico, às vezes até um pouquinho mais do que o pão francês. 2, 3 gramas de fibra. Mas não posso dizer que esse pão realmente é integral. E tem um outro detalhe, a quantidade de conservante, de aromatizante artificial e de sódio é enorme nesse tipo de produto. E açúcar também, porque se você for ver, nos ingredientes desses pães, geralmente tem açúcar também. Tem açúcar, né? Então, o carboidrato, ele vai ser considerado açúcar ali. Então, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado com esse consumo. E sempre buscar olhar o rótulo, né, desse produto. Não vai lá só em calorias, né, que muitas vezes geralmente precisa, com que as pessoas estão preocupadas. Então, esquece um pouquinho dessa coisa de caloria e vamos pensar mais na qualidade nutricional, na densidade energética que tem aquilo e densidade nutricional também. Então, nesse caso, o mais importante é olhar lá a listinha de ingredientes para ver exatamente o que vai ter naquele pão. Pois é, Cristiane, e não é difícil de você achar pães integrais nessas casas que a doutora Elaine falou, que é casas de naturais, que tem aí os pães que são geralmente 100% integrais, ou nem 100% integrais, mas tem aí uma boa parcela de farinha integral, dá para você encontrar isso. Elaine, aqui o César, ele só faz uma perguntinha também a respeito do alho, que a gente conversava. Alho em conserva também serve? Faz bem? Ou nem tanto? Na verdade teria que ser o cru mesmo, né? Ou usar uma suplementação de óleo de alho se a pessoa não consegue comer cru. Tá? Aqui a Sônia Torres pergunta, queria saber mais a respeito do óleo de canola. E aí eu já acrescento aqui também a questão do azeite. E também quando você vai na culinária, aquece esses óleos, se eles perdem propriedades, como é que funciona? Ótima pergunta, perfeita. Então, assim, na verdade, o óleo de canola é excelente pela relação entre ômega 6 e 3. Então, ele vai ter a relação mais equilibrada do mercado. Hoje, o nosso consumo de ômega 3 é de 25 para 1 de 3. Então, a alimentação está muito desequilibrada em relação aos ômegas, né? Então, a gente precisaria melhorar o nosso consumo de ômega 3. Então, no caso do óleo de canola, ele vai ter um equilíbrio muito adequado em relação ao ômega 3. Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque gordura poliinsaturada e gordura monoinsaturada, como é o caso do azeite, a gente tem que lembrar que no caso do azeite, o ponto de fusão ele vai ser menor do que de um óleo, né? Então, o que significa isso? Que ele aguenta uma temperatura, na verdade, ele tem uma menor tolerância à temperatura, fazendo com que, às vezes, você prepare lá um arroz com azeite, faça um risoto ou faça qualquer outra coisa com azeite, e quando você realmente coloca esse óleo numa temperatura menor, você vai acabar perdendo todas as suas propriedades. Então, na verdade, o azeite ele é muito benéfico, é uma gordura monoinsaturada, com duplas ligações, mas que se eu realmente colocar ele expor em altas temperaturas, eu vou acabar perdendo os seus benefícios. Então, na verdade, ele deveria ser utilizado só para finalizar as preparações. E na salada e também nos outros pratos também. Exatamente, né? Num legume preparado no vapor e aí você só finaliza. No caso do óleo de canola, ele vai ser uma ótima opção interessante para você preparar alimentos, mas nunca fritar nenhum tipo de alimentos. Aqui uma pergunta também interessante, Elaine, do Marcos. Ele fala assim, que costumeiramente ele
costuma fazer sopas deliciosas de mandioquinha, cará, inhame, cenoura, beterraba. Só que às vezes, por causa do dia a dia complicado, ele costuma congelar para o consumo posterior. 1 semana, 15 dias e até 1 mês. E a pergunta dele é o seguinte: o congelamento prejudica a saúde? Faz com que o alimento perca a propriedade? Na verdade não vai prejudicar a saúde, mas você vai ter uma perda pequena de nutrientes, principalmente de vitaminas hidrossoluíveis presentes nesses alimentos. Então, nesse caso, se é a forma que ele encontrou de consumir algo mais saudável e é como dá para ser feito, eu não vejo problema nenhum em usar alimentos congelados, né? O ideal é você tentar utilizar o mais rápido possível para ter uma perda menor. Elaine, e você falava aqui no começo da nossa conversa, eu lembro aqui a você ouvinte, que nós estamos com a Elaine de Pádua, nutricionista, mestre em ciências, especialista em nutrição funcional, conversando aqui com a gente sobre alimentação e prevenção. Você mencionou aqui o suco verde. Você também é daquelas que chega o paciente no consultório e fala, começa com suco verde antes de tudo? Olha, eu sou a favor do suco verde, até porque o consumo de hortaliças e frutas hoje é muito baixo na nossa população, né? Então, infelizmente, as pessoas acabam tendo um consumo inadequado e, às vezes, é ali que a gente consegue garantir uma quantidade maior de cálcio, de magnésio, de alimentos, de nutrientes importantes nesse momento. Então, eu sou adepta, sim, ao suco verde. Eu acho que ele pode ser utilizado com cautela. Agora, a gente tem que falar que ele não é milagroso, como todo mundo fala, né? Ele pode ser, sim, uma fonte interessante desses nutrientes que eu acabei de falar, de vitaminas e minerais, mas ele não é esse alimento salvador pregado hoje por todo mundo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Se você não tiver uma alimentação equilibrada e balanceada ao longo do dia, você não vai ter tantos benefícios assim também. E vamos dar a dica, talvez, de o que seria um suco verde? Porque eu sei que muitos ouvintes devem estar se perguntando o que é isso, como é que eu faço isso, que história é essa? É muito fácil. O que seria, assim, a base desse suco verde, Elaine? Geralmente vão ser as hortaliças verdes escuras. Então, por exemplo, a couve e manteiga. Até porque a couve hoje seria um dos alimentos mais ricos em cálcio. Depois dos lácteos, a couve seria aí uma ótima opção. E geralmente é no café da manhã que a gente consegue garantir uma quantidade mais adequada de cálcio. Além disso, você pode trabalhar com a hortelã, por exemplo, com agrião. Agrião um pouquinho, porque ele acaba tendo um sabor mais forte. Eu acho mais azedo, né? Não é azedo, é mais, eu não sei, quase picante, assim. Exato. Eu não gosto muito. Mas vão ser alimentos muito interessantes com alto teor de clorofila, né? Então, por isso dessa questão do suco verde. Além disso, o suco verde ele vai ajudar ao fígado a ter um trabalho mais rápido mesmo de detox. Então, a gente vai acabar ativando enzimas de fase 1 e de fase 2 no fígado, fazendo com que você consiga eliminar toxinas. E aí você pode misturar com várias outras opções de ingredientes, como a água de coco, como o limão, como o maracujá, como a maçã. Então, você pode utilizar outros alimentos para poder compor esse suco. E aí, essa moda também agora, eu falo porque eu já fiz e observo muita gente fazendo, agora virou moda mesmo, a história do detox. Do detox, E como é que é fazer isso de forma saudável, Elaine? Até porque eu tenho muito receio quando, enfim, médicos ou tratam seus pacientes como se todo mundo fosse igual, né? Cada um tem a sua individualidade bioquímica. E o que é esse detox e como que é fazer isso, cada um olhando para si? Então, aí que tá, né? Eu não sou muito a favor de dieta, né? Eu não acredito em dieta. Eu acho que é aquilo que eu já falei no começo do programa. Fica insustentável de você manter aquilo, você vai acabar muitas vezes perdendo o seu hábito de sair com seus amigos, de se divertir muitas vezes por conta disso, então vai se privar, né, de viver a sua vida em função de uma coisa que muitas vezes não vai te trazer tantos benefícios assim. Então, acredito numa alimentação equilibrada, saudável, em uma reeducação alimentar que você possa sustentar ao longo da vida. No caso da detox, é realmente um modismo, né, por conta aí dessa coisa de você querer eliminar toxinas, de você querer dar uma limpada no organismo. É lógico que quando você trabalha com alimentos ricos em vitaminas, em minerais, em fibras, você vai acabar realmente fazendo o seu organismo trabalhar de uma forma mais rápida. Até porque a gente tem que pensar que cada celulazinha que a gente tem no corpo precisa de 44 tipos de nutrientes para poder funcionar bem. Então, só tomando leite com café e comendo pão com manteiga todos os dias de manhã, isso realmente não vai nutrir a minha célula. Então, eu preciso de vários alimentos, de uma variedade grande para poder dar nutrientes para essa célula trabalhar direitinho. E a detox tem um pouco dessa função de
ter uma quantidade interessante de vitaminas e minerais presentes de ali. dar uma reorganizada, Exato, né? mas desde que você não tire proteína, como a gente escuta, né, em muitos casos, tem que tirar a carne vermelha, tem que tirar, por exemplo, cereais da dieta, e com isso acaba muitas vezes comprometendo a alimentação daquele indivíduo. Nem por um período curtinho, às vezes muitas tirar vezes para por um não período estressar. curto, por volta aí de 10, 15 dias, 20, né, às vezes só uma semana, porque acaba ficando um cardápio muito restritivo do ponto de vista nutricional. Não mais do que isso jamais. Sim, e aí se você faz em excesso isso, ou até nesses 10 dias, você já vai ter uma perda de massa muscular considerável. Então isso vai fazer com que o metabolismo basal desse paciente caia, né? E aí você até acaba prejudicando o organismo desse paciente. Tá. Bom, aqui o Daniel também envia uma pergunta, Elaine. Qual é a sua dica para prevenirmos o tão vilão colesterol aqui em relação à fritura e ao doce? O que substituir para saciar a vontade com um paladar também compatível, para ser gostoso? É possível? É possível, sim. Primeiro que sim, o colesterol muitas vezes ele é genético, tá? Então, aumento de LDL, alteração no LDL, muitas vezes é genético. 70% da produção do colesterol é feita lá no fígado. E só 30% vai ser aí aumentado pela alimentação, né? É lógico que se eu descuidar da alimentação, eu acabo tendo problemas aí relacionados a isso. Agora, hoje a gente tem vários alimentos interessantes que a gente poderia utilizar para aumentar, né, o HDL, que é o bom colesterol, e baixar o LDL, por exemplo, né? Então, os próprios peixes, fontes de ômega 3, vão ajudar não só no colesterol, de uma forma discreta, mas também no triglicérides. E no caso do colesterol, a gente vai ter que tomar cuidado com os alimentos que são ricos em gordura. Então, em gordura saturada, principalmente. Então, manteiga, lácteos com alto teor de gordura, por exemplo. O próprio leite pode ser ruim para quem tem um colesterol alto, né? Então, de repente, utilizar um leite semidesnatado e até desnatado para ter esse controle melhor. E cuidado com essas preparações, bolos, docinhos, porque tudo realmente vai ter uma quantidade grande aí de gordura saturada. E hidrogenada também. Esse é um até vilão. porque a hidrogenada Esse é e o a problema. própria gordura trans também, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar os níveis de LDL e também vai baixar os de HDL, o que acaba não sendo nada interessante. E mais uma vez também, quando for comer e comprar os alimentos de supermercado, olha para os ingredientes, porque até Lógico. fala dessa história da gordura hidrogenada. Exatamente. Então, ficar sempre de olho no tipo de gordura que está presente naquele alimento, né? E verificar lá se não tem gordura trans, se não tem gordura hidrogenada, porque isso realmente pode ser um problema grande para a saúde. Elaine de Pádua, nutricionista, muito obrigada aqui pela entrevista. São muitas mensagens que chegam para a gente, porque o assunto é interessantíssimo. Mas eu já te agradeço. Vou te encaminhar aqui algumas perguntas de quem fez e eu não consegui responder. É a Elaine de Pádua, nutricionista, mestre em ciências, especialista em nutrição